Como criar gramas realistas aqui dentro do Twinmotion. Eu me chamo Lucas Rocha e nesse vídeo quero te mostrar como você pode fazer isso utilizando duas ferramentas. Então, para fazer esse vídeo, eu estou utilizando esse modelo de um projeto do Kidosaki Studio de Arquitetura, que é um tipo de arquitetura que eu sou muito fã, eu gosto demais do trabalho deles. E esse modelo aqui de projeto ele está disponível lá na Warehouse, então vou deixar o link para você poder baixar ele também. Então, depois que eu importei esse projeto aqui para dentro do Twinmotion, eu só fiz a troca de alguns dos materiais do projeto original. Então aqui ele tinha uma textura de concreto e tudo mais, então eu acabei trocando por outros tipos de texturas. Mas o que realmente vai importar para a nossa aula vai ser essa superfície aqui, onde nós vamos utilizar para criar a grama. Então depois que você importou o teu projeto aqui para dentro do Twinmotion, ele vem essa superfície. O que eu fiz também foi a troca dessa textura da grama. E para que você possa criar a grama, você vai ter três maneiras. A primeira delas é se você vir aqui na biblioteca do Twinmotion e inserir essa grama uma a uma, vindo aqui, vegetação e paisagem, gramas e flores, você dá um clique e arrasta, e aqui você vai estar inserindo uma a uma essas gramas. Então depende do tipo de uso que você estiver fazendo para o teu projeto, às vezes é bom. Mas aqui, como nesse caso temos um campo bem grande de vegetação, obviamente fazendo a inserção dessa vegetação uma a uma não é vantagem. Então para isso você pode usar essas duas ferramentas aqui. Vou deletar essas gramas aqui antes. Então você vem aqui e passa o cursor na tua aba de contexto e vamos ter essas duas ferramentas, tinta para vegetação e dispersar vegetação. Começando primeiro por essa tintas para vegetação, você dá um clique. Agora você vai lá na biblioteca de gramas e flores, escolhe o tipo de grama que você quer fazer inserção na nossa superfície. Ele tem vários tipos. Você pode estar usando tanto gramas e flores, quanto também esses detalhes de grama. Mas esse daqui você vai entender melhor depois que você tiver que fazer algum tipo de detalhamento, como diz mesmo aqui nessas imagens que estão ao lado. Então, por mais que eu venha aqui em gramas e flores e escolha esse primeiro, propriamente vai ser o tipo de grama ideal para você usar com a ferramenta de tinta para vegetação. E quando você vem aqui em detalhar gramíneas ou esses detalhes de gramas, é quando você precisa realmente fazer esse tipo de detalhamento com que as gramas saiam do meio do teu piso e elas acabem não atravessando a geometria. Mas para essa aula eu só vou estar utilizando essas gramas e flores. Então você dá um clique lá, escolhe o tipo de grama que você quer, dá um clique e arrasta. Você pode usar mais de um tipo de grama, então cliquei de novo e arrastei. E a partir de agora são esses dois os tipos de gramas que nós vamos estar utilizando para fazer a pintura aqui da nossa superfície do chão. Então você pode dar um clique em alguma delas ou clicando nas duas, teclando Shift e pressiona as duas, você consegue selecionar as duas juntas. E agora aqui nós temos esses dois ícones, o ícone de um pincel e o ícone de uma borracha. Começando aqui pelo ícone do pincel. Quando você clica nele, é a ferramenta tinta para vegetação. Dando um clique, você ativa o parâmetro de diâmetro. O que isso quer dizer? Deixa eu aumentar a nossa câmera aqui. Então o diâmetro aqui está de 10 metros, significa que se eu der um clique, ele vai criar essas nossas duas vegetações dentro daquele diâmetro de 10 metros. Eu posso também vir aqui e diminuir o diâmetro, e dou um clique, e ele acaba criando aquelas duas vegetações naquele diâmetro de 1,70 m. Então esse diâmetro você pode fazer a regulagem conforme você achar melhor para fazer a pintura da superfície. E cada vez que você dá um clique, ele vai aumentando o número de vegetação. Vou ocultar a minha biblioteca aqui do lado. Agora, o que mais eu tenho de parâmetros? A densidade. Então, com a grama selecionada, você dá um clique. A densidade você aumenta ou diminui o número de vegetação dentro desse diâmetro dessa grama que você acabou de criar. Ou seja, quanto maior a densidade, maior o número de vegetação. Quanto menor a densidade, menor o número de vegetação naquela superfície que você acabou de pintar utilizando a ferramenta tinta para vegetação. Então esses aqui foram as gramas que nós criamos no projeto utilizando a ferramenta tinta para vegetação. Outra coisa que você pode fazer também é vindo aqui e dando um clique na ferramenta eliminar vegetação.
escolhe qual que vai ser o diâmetro e o tipo da vegetação que você deseja eliminar, dá um clique e vai passando, e assim ele vai fazendo a eliminação daquela vegetação, daquela superfície ali que você acabou de criar. Então vou aumentar o diâmetro e vou apagar tudo. Feito isso, agora eu não tenho mais grama nenhum no projeto. Mas eu vou voltar aqui para a ferramenta de tinta para vegetação, vou diminuir o diâmetro, cliquei e arrastei e vou criando a vegetação. Vou baixar um pouquinho a nossa câmera. Agora nós conseguimos selecionar essas gramas e através delas escolher parâmetros distintos, ou seja, a densidade da primeira está em 50%, então eu vou aumentar 100%. E no segundo, a densidade eu quero deixar bem baixinha, ou seja, a primeira grama ela está em 100%, somente ela vai aparecer no nosso projeto, e a segunda não vai ter nada porque está em 0%. Então vou deixar assim como está, clico na primeira, clico aqui em parâmetros e aqui nós teremos esses 5 parâmetros. O primeiro deles diz respeito ao tamanho, ou seja, quanto mais alto ou mais baixo, mais rasteiro vai ser essa vegetação. Só que clicando aqui em mais, você ainda consegue escolher o tipo de crescimento, se ele é selvagem ou se é uniforme. E aqui eu controlo o tamanho. O segundo parâmetro é o tom, propriamente vai ser a cor dessa grama. O parâmetro de aridez vai ser o quanto árido será essa grama, ou seja, parecido com que ela foi queimada pelo sol. Aqui o parâmetro de faixas, ela cria algumas faixas como se fosse em campos de futebol. Deixa eu trocar o ângulo da câmera aqui. Então aqui ele está criando essas faixas. Se você der um clique aqui em mais, ainda você consegue trocar a angulação ou ainda o tamanho. Volto aqui e desabilito. E propriamente o vento, ligado ou desligado. E agora vindo aqui novamente na nossa aba de contexto, a ferramenta de dispersar vegetação, você dá um clique. E da mesma maneira que lá na ferramenta de tinta para vegetação, você pode vir aqui e escolher o tipo da grama, dá um clique e arrasta. Só que diferente da outra ferramenta, aqui você não vai sair pintando. Aqui essa ferramenta de dispersar vegetação, ela vai aplicar essas 2 gramas que nós escolhemos aqui, ou qualquer alguma outra que você tenha escolhido, em uma textura específica. Ou seja, como nós vamos estar utilizando essa textura dessa grama aqui, grama 1, é nela que nós vamos aplicar. Então vou voltar aqui na aba contexto, dispersar vegetação. Com as 2 ainda selecionadas, você dá um clique aqui nesse ícone desse baldinho de tinta com um mais, e agora você dá um clique na superfície. E cada vez que você for clicando, ele vai criando mais e mais vegetação. O segundo botãozinho, esse baldinho com um ícone de menos, você dá um clique, você vai removendo toda a vegetação que você acabou de criar. E aqui no terceiro ícone, que é o ícone dessa borracha, você dá um clique, e aqui você vai habilitar esse parâmetro de diâmetro. Então eu vou diminuir o diâmetro. E cada vez que eu clico e arrasto, eu consigo ir apagando a vegetação dentro desse diâmetro, onde que essa ferramenta for pegando. Vou clicar no mais e vou adicionando a vegetação. Agora, diferente da ferramenta passada, você percebe que ela foi criada toda essa vegetação, onde havia toda essa textura da grama. Então, até lá na frente, ele criou por um todo. Se você clicar em Ctrl P e entrar aqui em descoloração da grama, aqui para mim está habilitado o parâmetro longe. O que isso quer dizer? Se eu deixar o parâmetro perto e dar um OK, perceba que por mais que a grama esteja aplicada em toda a superfície, é somente nessa visualização de perto que eu consigo enxergar, mas ela continua lá. Então à medida que eu vou aproximando do projeto, aproximando a câmera, as gramas vão se formando. Mas no momento que eu for renderizar, ela vai aparecer em tudo. Novamente Ctrl P, descoloração da grama médio, ela vai para um pouquinho mais longe, Ctrl P, descoloração da grama e longe, aí sim ela vai mais longe. Então vindo aqui, eu posso ainda selecionar essa ferramenta de eliminar vegetação e vou eliminando a vegetação onde eu sei que não tem a grama, onde nós aplicamos aquela vegetação. Aqui provavelmente ele está pegando porque embaixo dessa superfície aqui também está aplicado a textura de grama. E uma coisa que é bem importante também é o seguinte: se eu for entrar aqui na nossa biblioteca paisagens e for inserir esse tipo de base, que não seja essa base que vem original com o Twinmotion, deixa eu aproximar aqui.
você não consegue fazer a aplicação dessa grama utilizando a dispersar vegetação. Então você pode dar um clique lá nela, clica aqui no botão demais e clica aqui em adicionar, você não consegue. Mas já se você vir aqui novamente em contexto, tinta para vegetação, escolher o tipo da grama, aqui você consegue fazer essa aplicação. Agora eu seleciono aqui minha grama, vou entrar aqui na minha aba de camadas e vou deletar essas camadas que seria a vegetação dispersa. Vou deletar também essa superfície que nós criamos e a pintura da vegetação também. Vou entrar aqui numa cena que eu já deixei configurada. E agora vindo aqui na nossa aba de contexto, dispersar vegetação, vou estar utilizando essa mesma grama. Então cliquei e arrastei uma vez, mais uma vez. Seleciono as duas. Clico no primeiro ícone de adicionar dispersão e vou dando cliques na nossa superfície que tem essa textura de grama. Feito isso, agora farei o seguinte, seleciono somente essa primeira aqui, com a nossa vegetação primeira aqui selecionada, entro aqui em parâmetros, mais o crescimento vai ser uniforme, volto uma vez, deixar ela mais ou menos desse tamanho, o tom, eu vou deixar um tom mais escuro de grama, mais ou menos até aqui já está ótimo. Ok, aumento um pouco a aridez, volto novamente aqui em dispersar vegetação, seleciono essa segunda, voltando aqui em dispersar vegetação, eu posso mais uma vez escolher outro tipo de vegetação para que ela também pinte junto com essas duas. Cliquei e arrastei. Seleciono ela, clico aqui no ícone de adicionar dispersão e dou um clique lá na nossa textura da nossa superfície. Agora, clico no T para que eu consiga selecionar o material, então selecionei a ferramenta de conta-gotas, dei um clique, ele selecionou aquela textura que foi aplicada na nossa superfície, não a textura da grama. Então volto aqui em materiais, solo, natureza e vou estar escolhendo essa opção aqui, cliquei. E arrastei para dentro do nosso seletor de materiais e aqui ainda consigo controlar a escala dela, maior ou menor. Vou deixar uma escala maior, vou novamente selecionar essa nossa textura de grama, essa segunda grama, aqui clicando no ícone de remover dispersão, eu vou diminuindo essa grama. Clico novamente na ferramenta T, seleciono aquela textura e aqui eu controlo a escala. Então vou deixar mais ou menos nessa escala. Então também quero aproveitar que você assistiu o vídeo até o final e quero compartilhar com você qual que foram as configurações de iluminação dessa cena aqui. Então entrando aqui na aba meio, imagem, eu já tenho essa cena criada, clico aqui em mais, começando com o primeiro parâmetro, parâmetro local, dou um clique. Então aqui eu deixei configurado a hora do dia 10:05 da manhã, do mês de julho, a uma orientação do norte a 78 graus. E aqui eu deixei configurado como Irati, Paraná, que é a minha cidade. Tempo, eu deixei o céu sem nuvens, então aqui embaixo. Crescimento 50%. Efeitos, velocidade do vento, direção do vento. Aqui a neblina, fumaça eu deixei 0. Aqui em iluminação, que acredito ser o principal parâmetro. Então a exposição da cena está a 0.34. Balanço de branco 7000K, GI eu deixei ligado, sombras eu deixei 250 metros, tendência de sombra 0.10 e aqui no GI, mais uma vez, 0,40 e 150 metros. Novamente em parâmetros, reflexo do sol 0.25 e ambiente 0,38. Parâmetros da câmera. Então deixei configurado aqui como se fosse a distância focal a 18, o efeito DOF eu deixei ligado, então a distância de 30.31 que eu peguei através desse ponto aqui, eu escolhi que essa daqui seria a minha distância focal. Há uma abertura de 5,6 milímetros. Linhas verticais eu deixei habilitadas. A vinheta 70%, ou seja, quanto mais perto de 100%, mais escura se torna-se a borda da vinheta e quanto mais perto de 0%, mais claro, então deixei em 70%. Reflexo de lente 0, aqui em efeitos visuais, gradiente de cor, eu estou usando o filtro do tipo ISM, a contraste de 64% e saturação 43%. Filtros, eu deixei esse filtro daqui como se fosse essas linhas finas. E aqui eu deixei o parâmetro desabilitado e reflexos ele continua habilitado. E o formato que eu estou usando para fazer essa imagem
1536 pixels por 1920. Então foram com esses parâmetros que eu consegui chegar nessa configuração de iluminação. E outra coisa aqui também no reflexo, esse vidro ele foi configurado a uma cor 147 no R, 147 no G, 147 no B. Então esse aqui seria o RGB do vidro. A opacidade é 22%, a metalicidade dele é 100% e o parâmetro de dupla face habilitado. Mas também para que chegue com esse reflexo, onde tem essa reflexão dessa vegetação, tem algumas esferas de reflexão. Então Ctrl P, aspecto, eu deixo habilitado assistentes visuais, ok? Então esses aqui são os nossos boxes de reflexão. Então esse box ele está ligado, a luminosidade é de 1, tamanho de 3,51, transição 1.42. Tranquilo? Então é usando as ferramentas tinta para vegetação e dispersar vegetação que você consegue criar as gramas mais realistas aí para o seu projeto. Beleza? Então, até a próxima.